Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Quero hoje falar sobre o dom do discernimento do Espírito. Hoje é 18 de agosto de 2016. Estamos falando sobre os dons espirituais. Vamos ao texto, Atos do Apóstolo, capítulo de número 16 e o versículo de número 16 também, onde está escrito assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Este homem que nos anuncia o caminho da salvação são servo do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, eu entro na tua presença neste momento, pedindo a Deus uma unção, Pai amado, para poder ministrar a tua palavra. Esta palavra, Senhor, que despedaça todo jugo, pois quando a unção do teu Espírito Santo vem sobre nossas vidas, tudo aquilo que tem contaminado a nossa vida tem sido purificado mediante a lavagem espiritual. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, te louvo e te glorifico. Fica conosco. Amém, amados irmãos? A palavra do Senhor que nós lemos conta-nos a história de que Paulo entrou dentro da cidade, a cidade de Filipe, para pregar o Evangelho. Paulo pregava o Evangelho de Cristo, pregando o poder da salvação em Cristo Jesus. E quando ele andava nas ruas da cidade de Filipe, ele e Silas, que eram os companheiros missionários do Senhor, uma jovem começou a seguir a Paulo e a Silas. Paulo e Silas agora eram seguidos por esta jovem, e esta jovem começou a falar em alto brado: Homens moradores de Filipos, estes varões que vos ensina o caminho da salvação é servo do Deus Altíssimo. A jovem, ela falava isto, o que ela falava era correto. Paulo e Silas eram servos de Deus, mas ela falava isso por um espírito de adivinhação, um espírito de engano. E Paulo, perturbado com a voz daquela jovem, pois ela fez isso por vários dias, aonde Paulo e Silas iam, ela estava atrás. E esta jovem,
era possuída por um espírito de engano, um espírito de adivinhação. E Paulo, perturbado com esta atitude desta jovem, ele não fala para a jovem, ele fala para o espírito que está atuando dentro da jovem. Ele repreende o espírito e ele diz, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, aquele espírito de adivinhação saiu da jovem. Muito bem, amados irmãos, fiz essa introdução para trazer-vos o estudo onde nós estaremos tratando sobre o terceiro dom de revelação. É o dom de discernimento de espírito. O mais importante dos 3 dons de revelação é, portanto, naturalmente, o dom da palavra da sabedoria, pois ele está listado na ordem da sua importância. Primeiro, a palavra da sabedoria. Segundo, a palavra do conhecimento. Terceiro, o discernimento de espírito. Tudo, amados irmãos, dentro da dimensão do conhecimento e dos fatos, eventos e propósito, motivos e origem, destino, humanos, divinos ou satânico, naturais ou sobrenaturais, encontra-se neste dom espiritual. Tanto passado, presente ou futuro está dentro do enfoque desses 3 dons espirituais. Veja bem, estou falando que está dentro dos 3 dons espirituais, pois geralmente o dom da palavra do conhecimento, ele não se manifesta sozinho, ele vem acompanhado com o dom da palavra da sabedoria. E geralmente quando o dom de discernimento do espírito entra em atuação, ele vem acompanhado com o dom da palavra da sabedoria e tanto com o dom da palavra do conhecimento. Portanto, amados irmãos, no mundo atual em que vivemos, dentro e fora da igreja cristã, existem muitas pessoas dotadas de poderes psíquicos. Poderes psíquicos e espirituais. Da mesma forma como havia na igreja primitiva, e que manifesta coisas fantásticas a ponto de deixar a cada um de nós perplexo e até mesmo os líderes religiosos. Existem pessoas dotadas de poderes, embora quase sempre essas pessoas professam fé cristã muitas vezes. Entretanto, essas pessoas nunca conheceram o Senhor Jesus Cristo, conforme a Bíblia nos apresenta. São pessoas sinceras, porém totalmente desinformadas a respeito da verdade, pois suas mentes têm sido cauterizadas pelo veneno das seitas, dessas seitas ditas cristãs, ou simplesmente ficam embriagadas pelo engano, pela filosofia religiosa. Muitas pessoas estão preocupadas apenas no externo, em apresentar-se diante do povo uma simples aparência de santidade.
e através, muitas vezes, do colorido dos seus rituais. Por isso, existe muito espírito enganadores atuando, tanto dentro da igreja, tanto dentro da vida cristã, tanto dentro das grandes igrejas, como fora delas, pessoas que são possuídas por espíritos enganadores, que muitas vezes falam coisas até certas, dizem até coisas certas, como esta jovem que estava atrás de Paulo e Silas. Ela dizia o que era certo, que eles realmente eram servo do Deus Altíssimo, mas ela estava possuída por um espírito de adivinhação, por um espírito de engano, por um espírito de demônio. E muitas pessoas, muitas vezes, eles querendo chamar a atenção para si próprio, acaba se enveredando por um caminho sem volta, por um caminho onde são enganados facilmente por esses espíritos. Porém, quando essas pessoas se encontram com Deus realmente, e são transformadas pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas podem ser usadas pelo próprio Espírito Santo por meio de revelação. Amados, precisamos priorizar em nossas vidas aquilo que realmente transforma a nossa vida. Ora, os espíritos enganadores assolam o mundo inteiro, amados irmãos, provocando controversia na humanidade, a ponto de iludirem até mesmo o escolhido. O Senhor Jesus nos advertiu a respeito disso, quando respondeu aos seus discípulos: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, verso 4 e 5. Isso não significa que alguém dirá que o Cristo, não dirá que ele é Cristo. Porém, muitos têm aparecido com poderes semelhantes a do Senhor Jesus. Enganam as pessoas. Estão agindo como se fosse o próprio Cristo. Vamos, amados irmãos, descobrir quem está com a verdade. Se com a própria verdade, muitas vezes parecendo a verdade, mas uma verdade distorcida, essas pessoas induzem tanto outros a cometerem erro. Por isso, amados irmãos, eu quero vos dizer que a palavra do conhecimento nos dá uma revelação das coisas que estão acontecendo ou do passado. A palavra da sabedoria nos dá uma revelação da mente e do propósito de Deus. Fica bem claro porque esse dom teria primeira posição, pois é mais importante ter uma revelação da própria mente, do próprio Deus, do que qualquer outra coisa. Portanto, a palavra da sabedoria trata, amados irmãos, do futuro, mas a palavra do conhecimento é uma revelação das coisas que estão acontecendo ou que já aconteceu, que está no passado. E o dom de discernimento de espírito tem, na realidade, um alcance mais limitado do que os outros dons de revelação, porque a sua revelação é limitada a uma única classe de objeto, os espíritos,
A revelação que os dons da palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento trazem são mais amplas e se aplica a pessoa, lugares e objeto, ao passo que o discernimento de espírito trata somente na dimensão do espírito. É um dom que trata de discernir na dimensão espiritual, de uma maneira sobrenatural, tanto espíritos bons quanto os maus. Existe um número muito grande, amados irmãos, de espírito atuando nesse universo. Existe também um grande número de pessoas que pensam que esse dom se refere exclusivamente ao discernimento de espírito maligno e assim se enganam. O dom de discernimento, podemos até discernir a semelhança de Deus. É o caso de Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 20. Deus deixou Moisés penetrar na dimensão espiritual. Isso, entrar dentro da esfera do mundo espiritual. Enxergar dentro do mundo espiritual. Disse a Moisés: não poderá olhar o meu rosto, mas vou esconder você na fenda da rocha e cobrir o seu rosto com a minha mão, até eu passar. E então me verá pelas costas. Esse é um exemplo de Moisés enxergando dentro da esfera espiritual, dentro da dimensão espiritual. Ele também pode ver a semelhança de Deus, mas ele não viu a Deus face a face. Ele viu a sombra de Deus. Em toda a parte da palavra de Deus, encontramos pessoas que, através de visões, conseguiram ver a semelhança de Deus. Isaías foi um deles. No dia em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono. Isaías não viu a face de Deus, mas viu a glória de Deus. Isaías 6, verso 1. Eles não viram a Deus, viram a semelhança de Deus. À medida que ele se revelava, à medida que Deus se revelava aos seus servos, e estavam vendo dentro da esfera do mundo espiritual, dentro da dimensão do espiritual. Tratava-se de uma manifestação sobrenatural do dom de discernimento de espírito, mediante uma visão, mediante uma revelação. Deus abrindo o olho do seu servo para enxergar dentro da dimensão espiritual, discernindo dentro do mundo espiritual. E este dom também podemos discernir a presença do Senhor Jesus Cristo, através do discernimento de espírito, ou olhar dentro da esfera espiritual, ou olhar dentro da dimensão espiritual. A pessoa pode até mesmo enxergar o Senhor Jesus Cristo, conseguir discernir a presença de Cristo, aquele Cristo ressurreto. Basta conferirmos o livro de Hebreus capítulo 7, verso 25. Através deste dom sobrenatural, as pessoas às vezes têm conseguido enxergar, olhar e enxergar na dimensão espiritual e ver o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos também conseguir discernir a presença do próprio Espírito Santo. O apóstolo João, o apóstolo do amor, na visão que ele teve na ilha de Pátamo, ele viu o Espírito Santo. Ele conseguiu identificar o Espírito Santo como sendo os 7 Espíritos diante do trono de Deus. Isto significa que João estava enxergando, ou vendo, ou olhando dentro de uma esfera espiritual, dentro da dimensão do próprio Espírito Santo, enxergando
Eu estou falando em ver claramente, você olhar dentro do mundo espiritual. Você conseguir enxergar a presença, o aspecto do Espírito Santo. Todas as visões deste tipo seria uma manifestação do dom de discernir, do discernimento do próprio Espírito, uma visão e o dom de discernimento em operação, porque aquela pessoa estaria vendo dentro da dimensão espiritual. Naquele momento, discernir significa ver, de modo que a pessoa estaria vendo dentro da esfera, dentro da dimensão do próprio Espírito de Deus, dentro da dimensão espiritual. Ele estaria enxergando, tendo visão, mas enxergando dentro da dimensão espiritual. Portanto, amados irmãos, o dom de discernimento de espírito revela o tipo de espírito por detrás de uma manifestação, seja ela sobrenatural ou seja até natural, quer ela seja maligna ou que seja boa. Um exemplo disso se encontra no ministério do apóstolo Paulo, desse texto que nós lemos. Por meio do dom de discernimento, o próprio apóstolo Paulo sabia que a jovem que seguia o grupo dele pelas ruas de Filipe tinha um espírito de adivinhação. Quando o dom de discernimento estava em operação, Paulo, o apóstolo, voltou-se e falou diretamente com o espírito e ordenou que saísse dela. Note que Paulo lidou diretamente com o espírito envolvido e não com a pessoa. Amados, muitas pessoas estão lidando muitas vezes com o espírito e muitas vezes junta, dentro da igreja nós temos visto isso, muitos obreiros, 3, 4 obreiros, para segurar as pessoas endemoniadas, colocando em risco a integridade física desta pessoa que está endemoniada, possuída pelo espírito. Não há esta necessidade, porque quando o dom de discernimento de espírito entra em operação, basta você liberar a palavra. Apóstolo Paulo não colocou a mão sobre a cabeça da jovem. O apóstolo Paulo não se aproximou dela. O apóstolo Paulo nem tocou na jovem. Ele simplesmente falou ao espírito que estava sobre ela. Ele disse, em o nome do Senhor Jesus Cristo, saia dela. Ele não precisou pronunciar, dar 3, 4 ordens, não. Ele liberou uma palavra dentro do mundo espiritual. Ao liberar essa palavra dentro do mundo espiritual, é como se o próprio Jesus Cristo estivesse atuando naquele instante. É como se o próprio Senhor Jesus Cristo estivesse dando a ordem. Amados irmãos, precisamos examinar as Escrituras para compreender as coisas. Amados irmãos, isso não significa que muitas pessoas que estão hoje dentro da igreja trazendo revelações, trazendo profecias, trazendo muitas vezes fazendo grandes maravilhas, estão agindo mediante o Espírito Santo de Deus. Não, amados irmãos, dentro do universo espiritual existem multidões de espíritos enganadores. Precisamos examinar, precisamos provar. Os espíritos significa verificar os frutos da vida daquelas pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito. Porque numa época em que as seitas afloram na sociedade com tamanha força, eu creio, amados irmãos, que mais que nunca, que precisamos ter devido cuidados e preocupação para não nos deixar levar pela aparência, pela uma aparência do bem, parece simplesmente algo extraordinário. Precisamos examinar a vida do pregador, do profeta, que fruto ele produz, que fruto ele está produzindo, como é a sua vida conjugal,
como é a sua vida familiar, como é a sua vida na sociedade, quais são os frutos que esse pregador está produzindo, para que depois venhamos aceitar certas revelações, certas profecias. Muitas pessoas, amados irmãos, estão sendo enlaçadas por um espírito de engano. Muitas pessoas estão seguindo profetas humanos, homens que não são possuídos pelo Espírito Santo de Deus, mas são possuídos por espíritos enganadores, por espírito de adivinhação. São homens e mulheres que muitas vezes vivem em pecado, em adultério, na concupiscência, na maledicência, mas estão dentro da igreja profetizando, revelando, trazendo muitas vezes palavras até proféticas, mas muitas vezes por espíritos enganadores. Precisamos, amados irmãos, então examinar que espírito está atuando atrás dos profetas, atrás destes reveladores que andam. Vocês provavelmente, ao ouvir a minha fala, vai pensar que eu sou contra a revelação. Não, amados irmãos, Deus tem me usado, graças a Deus, Ele tem me usado muito mais em revelação do que em profecia. Ele tem me dado visões, muitas vezes tem me levado a falar com pessoas lá do outro lado, de cidade onde eu não conheço, de país onde eu não conheço. Tem me dado revelação de vida de pessoas que eu não conheço, e tem me mandado falar com essas pessoas. O Senhor tem me dado, inclusive, visão extraordinária. Mas estou falando, amados irmãos, para vocês terem cuidado com certos profetas que vêm até vocês, trazendo muitas vezes profecia que não condiz com a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele é muito educado, amados irmãos. O Espírito Santo, ele nunca trará uma profecia que contradiz a palavra de Deus. Examine se esta profecia que você tem recebido é proveniente do Espírito Santo de Deus. O dom de discernimento do Espírito, ele é um dom essencial para a nossa época, porque essa época é uma época de pecado, uma época de podridão. A terra está contaminada. Amados irmãos, o dom de discernimento do Espírito não é como muitas pessoas pensam, que seja para ler pensamento. Tem pessoas dentro da igreja lendo pensamento, lendo muitas vezes número de RG, lendo muitas vezes data de nascimento. Tudo isso o inimigo sabe, ele conhece. Eu já disse isso, amados irmãos, que Satanás só tem uma certeza: ele conhece o passado, mas o futuro ele não conhece. Do futuro ele só conhece o seguinte: que a igreja de Cristo vai ser arrebatado, que a igreja de Cristo vai ser glorificado, que nós participaremos da bodas do Cordeiro e que ele será preso por 1000 anos, será acorrentado por 1000 anos. A única certeza que Satanás tem do futuro é que ele vai arder eternamente no fogo do inferno. Portanto, amados irmãos, esse dom de discernimento do Espírito não é para as pessoas lerem pensamento, não é para ler o caráter das pessoas ou as falhas das pessoas. O dom é uma manifestação sobrenatural para discernir o Espírito que está atuando atrás de certos acontecimentos. Por meio deste dom, amados irmãos, podemos e vemos também além da esfera a qual fomos criados. Podemos ver além da dimensão, enxergar dentro da dimensão do Espírito Santo de Deus. Este, amado irmão, é um pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor vos guarde, que o Senhor estenda sobre você o seu manto sagrado e vos conceda a paz. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos agracie com o poder da sua infinita misericórdia. Amanhã eu voltarei com mais um pedacinho do maná dos céus, falando sobre os dons vocais, amados irmãos, os dons de línguas estranhas, o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas. Mas estarei falando passo a passo para os irmãos entenderem. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.